Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 29 de maio de 2013. A chuva que atingiu Uberlândia durante esta manhã causou transtornos. A previsão é que o tempo permaneça instável até o fim de semana. Veja também, a Universidade Federal de Uberlândia está entre as melhores instituições de ensino da América Latina. Alunos de engenharia da UF estão de malas prontas. Eles viajam amanhã para Araxá, onde participam de Olimpíadas entre estudantes de todo o estado. E quantos dias o brasileiro precisa trabalhar para pagar seus impostos? Estas e outras informações a partir de agora no TV Notícias, que já está no ar aqui pela TV Universitária. Esta manhã, quem acordou cedo se deparou com uma chuva forte em Uberlândia. O temporal, que começou ainda na madrugada, derrubou as temperaturas e pegou alguns desprevenidos. A chuva forte começou na madrugada e foi até esta manhã. Foram 65 milímetros de água, segundo o Instituto de Climatologia da UFO. Pela cidade, trânsito lento e ruas alagadas. Alguns bueiros não conseguiram conter a pressão da água. Segundo o especialista, a chuva é típica do outono e foi causada por uma frente fria. O outono é caracterizado por essas bruscas mudanças nas condições de tempo. Nós temos uma sequência longa, de dias sem precipitação e de repente chega uma frente fria e modifica essas condições. Foi justamente o que aconteceu agora. Chegou uma frente fria no início dessa madrugada, somando-se a temperatura baixa pela madrugada, mais a queda de temperatura causada por essa frente fria, causou essa altura de precipitação significativa. Ainda de acordo com o professor, a temperatura mínima chegou a 16 graus e a chuva deve continuar nos próximos dias, antes da entrada do período seco. A tendência é que ela mantenha o tempo nublado e muito estável durante 2, 3 dias. Para o final de semana, a tendência é que ela aqueça um pouquinho mais, voltando a atuar novamente na semana que vem. Ou seja, assim que ela chega, ela provoca essas chuvas mais intensas, aumentando a nebulosidade e chuva, principalmente no período da manhã e no final da tarde. Depois ela vai tropicalizando. Essa chuva nessa época do ano é interessante. Na realidade, nós estamos marcando mesmo o final do período chuvoso e a tendência agora, a partir de junho, julho e agosto, é que o tempo realmente fique seco, como é comum aqui na nossa região. A chuva também afetou os voos no aeroporto de Uberlândia. O atraso nas decolagens causou tumulto e bastante espera para quem ia viajar. No painel, aviso de atraso dos voos por causa do tempo chuvoso. Durante a manhã, pelo menos 4 embarques foram atrasados e 2 cancelados. O resultado foi saguão cheio e muita gente aguardando, como este casal que deveria embarcar para São Paulo. O percurso que a gente vai fazer, a gente vai para São Paulo, de São Paulo vamos para Maceió. E era para esse voo sair 8h30, e são 9h30 e ainda não chegou. Segundo o aposentado, o passeio pode atrasar, mas é preciso paciência. Cansativo é cansativo, mas o que vai fazer, né? É o tempo, né? Este jogador de basquete acordou cedo para viajar até Londrina, mas com o cancelamento do voo, teve que aguardar e até aproveitou para dormir um pouco. É bem cansativo mesmo você ficar esperando mais de 5, 6 horas aqui no aeroporto. A Emater vai realizar de 17 a 20 de julho a 25ª Semana da Família Rural em Uberlândia. São 29 cursos disponíveis. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com Milton Flávio Nunes, gerente regional da Emater. Boa noite, Milton. Boa noite. São 29 cursos e as inscrições, é importante lembrar que acontece ainda no mês de julho, mas as inscrições já estão abertas. Isso, Zé Júnior. As inscrições iniciaram dia 20 de maio, e se estenderão até 28 de junho, para nós termos aquele período ali para nós nos organizarmos de acordo com o número de inscrições, para que de fato no dia 17 de julho nós iniciemos os cursos com toda a programação, com tudo organizado para a gente atender da melhor forma possível os alunos. Milton, cursos que são realizados e que tem, através de parcerias, por meio de parcerias. Exatamente, é importante a gente ressaltar. O IFTM, nossa antiga Escola Agrotécnica Federal de Uberlândia, eu que sou egresso daquela escola, a Prefeitura Municipal, através da FERUB e também da Secretaria de Agropecuária e Abastecimento, o Sindicato Rural, o SEBRAE, a CALU, são inúmeros parceiros que a muitas mãos nós construímos esses 25 anos de 25 eventos, que na verdade a semana iniciou há mais tempo, tivemos um período sem realizar
e esse ano estamos fazendo bodas de prata, vamos dizer assim. Certo. Quais são os cursos oferecidos? José, são num total de 29 cursos, né? Iniciando desde a parte de agropecuária, vamos dizer assim, né? Produção de milho, produção de diversas culturas, passando também pela agregação de valor. Nós temos processamento de alimentos, a agroindústria familiar, né? Como agregar valor aos produtos que nós temos no campo, né? Muitas vezes o produtor ele vende a matéria-prima e a indústria é que processa, na verdade os lucros ficam lá na indústria, que também é muito importante, mas nós também temos a possibilidade de agregar valor no campo e nós primamos por isso na Semana da Família Rural. Estou aqui com o folder. Mais de 15 mil pessoas já fizeram esses cursos. Tem alguma história de sucesso que você pode contar aqui pra gente, de alguém que fez e foi bem sucedido? Inúmeras, viu, José? Nós temos, por exemplo, um caso em Monte Carmelo de um produtor de pimenta que vendia pimenta para intermediários, para a indústria, né? E eu aqui não quero diminuir a importância da indústria em toda a cadeia da agropecuária, mas nós temos caso lá em Monte Carmelo de um produtor que montou a sua agroindústria familiar, iniciou apenas com a família e hoje é um produtor que compra o produto de outros produtores e tudo despertou e veio à tona a partir de um encontro que ele fez na Semana da Família Rural. Daí então a importância de oferecer esse tipo de formação para a família rural, para o agricultor, né? Exatamente. Nós entendemos que a transformação no campo, ela não é diferente da cidade. A transformação no campo, ela parte inicialmente de aprendizado. Nós precisamos levar informação para o campo. Antigamente, José, a gente falava que nós gostaríamos de fixar o homem ao campo. Então, hoje nós temos um entendimento que fixar, você fixa um prego, você fixa uma estaca para fazer uma cerca, né? Na verdade, nós precisamos dar condição para o homem do campo decidir. Eu quero ficar na zona rural, eu quero ir para a cidade. Se eu for ficar na zona rural, eu quero ficar com qualidade de vida. Eu preciso ganhar dinheiro. É muito difícil a pessoa, vamos pensar aqui no estudante que vem lá do meio rural, chega aqui na cidade, ele vê o coleguinha dele com um tênis novo, ele tem que acordar mais cedo. Então, quer dizer, as condições para o meio rural foram ao longo do tempo diminuindo. Nós precisamos dar condição para que o produtor rural ganhe dinheiro e para isso ele precisa ter conhecimento, precisa acompanhar esse mundo globalizado que a gente tem. Ok, agora só para encerrar, como que as pessoas podem se inscrever? Paga alguma taxa? Como é que funciona? Existe uma taxa simbólica para aqueles que não irão usar a pernoite, porque nós temos condição também de alojamentos lá, né? Temos 200 vagas para alojamento, para alojar R$40 por pessoa. Para aqueles que não vão ter alojamento, R$20, sabendo que teremos café da manhã, teremos café da tarde, almoço, né, para os que não irão ter alojamento. E para aqueles que vão dormir lá, teremos também o jantar. Tem algum telefone para essas pessoas procurar o escritório da Emater. Eu não vou dar o telefone daqui, José, porque, na verdade, todos os escritórios da Emater estão aptos a fazer a sua inscrição. Mas pode ser feito nas cidades, que em todas as cidades da nossa região nós temos escritório local. Então é procurar o escritório da Emater, realizar a sua inscrição e garantir a sua vaga. Ok, muito obrigado pelas informações, boa noite. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. E veja agora a previsão do tempo. No Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, o dia deve ficar nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva no decorrer do dia. Nas outras regiões mineiras, o dia será de tempo parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas isoladas. Em Uberlândia, a previsão é de chuva em alguns períodos do dia e à noite. A mínima prevista é de 21 e a máxima não passa dos 31 graus. Confira como fica o tempo em outras cidades do estado. Em Presidente Olegário, tempo frio pela manhã. À tarde e à noite, previsão de chuva. Mínima de 17 e máxima de 29 graus. Em Vazante, a previsão também é de chuva durante todo o dia. Mínima de 22 e máxima de 30 graus. A quinta-feira em Prata é de tempo nublado pela manhã.
Possíveis pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura varia entre 23 e 31 graus. Em Estrela do Sul, previsão de dia chuvoso. O tempo deve permanecer instável o resto da semana. A mínima é de 23 graus. Depois do intervalo, a Universidade Federal de Uberlândia está entre as melhores instituições de ensino da América Latina. A gente volta em instantes. A Lei Maria da Penha completa 6 anos, mas mesmo assim, uma mulher é agredida a cada 5 minutos no Brasil. Por ano, mais de 4.000 são assassinadas. A cada 3 pessoas atendidas no SUS em casos de violência doméstica, 2 são mulheres. É preciso dar um basta. Com compromisso e atitude, juntos podemos mudar essa história. Violência contra a mulher. A lei é mais forte. Governo Federal. Localizado no campus Umuarama, o ambulatório Amélio Marques do Hospital das Clínicas da UFO é hoje uma referência regional no que diz respeito ao atendimento médico especializado, de média e alta complexidade. Com ética, transparência e responsabilidade social, a instituição atende por dia cerca de 1.500 pacientes de Uberlândia e de outras 30 cidades da região. Conserto na oficina, 5 dias. Tempo de recuperação, 5 anos. A vida é mais frágil sobre 2 rodas. Moto, é preciso saber usar, é preciso respeitar. Ministério das Cidades, Governo Federal. Um ex-detento tem 2 opções: ou se recupera ou volta ao crime. Se conseguir um bom emprego, ele não vai querer errar de novo. Por isso, o CNJ criou uma bolsa de empregos para a recolocação profissional de ex-detentos. Pense nisso. Você pode influir no caminho que esse homem vai tomar. Dê emprego para um ex-detento. Errar é humano. Ajudar quem errou é mais humano ainda. Conselho Nacional de Justiça. O Brasil faz a justiça. Eu devia ter trocado os andares, mas a obra não podia parar. Eu devia ter verificado melhor os tubos. Estava chovendo muito. A gente devia ter trocado os cabos do elevador, mas estava em falta. Acidentes não acontecem por acaso. Trabalho seguro é responsabilidade de todos. Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Justiça do Trabalho. A Universidade Federal de Uberlândia está entre as 100 melhores universidades da América Latina, de acordo com pesquisa. Dentre as 81 instituições brasileiras incluídas no ranking, a UFO ocupa a 26ª colocação e a 17ª entre as federais. Para a universidade é sempre muito importante estarmos posicionados entre universidades de destaque, nesse caso na América Latina e no caso brasileiro entre as 25 melhores do Brasil. Então, assim, isso é importante. É claro que nós sabemos a dificuldade de se fazer comparações, se compara universidades com distintos tamanhos, com distintos perfis. Nossa universidade é uma universidade que tem destaque em todas as áreas do conhecimento. Assim, nós temos na área biomédica, nas áreas exatas, nas áreas de humanas. Então nós temos alguns desafios importantes. Um deles é a qualificação do nosso corpo docente, do nosso corpo técnico. Isso nós estamos investindo já há alguns anos e com certeza nós estamos bem posicionados. Nossa presença nacional é um pouco dificultada porque a nossa universidade tem uma tradição de ter um espaço regionalizado. Nós estamos no interior do país, então somos uma universidade que tem uma grande presença na nossa região. Estamos trabalhando para ter uma presença nacional e internacional. Isso vai ser importante no futuro, isso vai ser capturado nos rankings. Nós temos investido muito, isso já foi um resultado que vem há alguns anos acontecendo, o aumento das nossas publicações de professores com impacto nacional e internacional. Isso também vai nos ajudar a posicionar no ranking. Mas, de fato, o que é mais importante para a universidade é quando nós olhamos a trajetória histórica e observamos que a universidade tem crescido, expandido seus cursos, qualificado os seus professores e temos aí um conjunto importante de egressos que tem entrado no mercado de trabalho e dado uma boa resposta. Então, esse para nós é o mais importante.
Alergias alimentares, ovos, frutos do mar, amendoim. Estes são alguns alimentos que podem causar as alergias, que vão desde coceiras leves, diarreias e até problemas mais graves. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com a nutricionista Raquel Guimarães. Boa noite. Boa Tudo noite. Bem? Tudo bom. Quais são os alimentos que estão entre os vilões que provocam alergias nas pessoas? Então, são esses que você citou, né? Os ovos, leite, peixes, frutos do mar, soja, o trigo, assim, o glúten, né, especificamente. Até o chocolate, até o né? chocolate, Carne de porco, laranja, até laranja às vezes pode dar. São vários alimentos. Certo. Com o passar dos anos, com o passar dos tempos, aumentou-se o número de alergias? Aumentou por quê? Porque hoje em dia a gente tem mais acesso a esses alimentos industrializados. Então, são esses alimentos e principalmente aditivos, eles adicionam aditivos, né? Corantes, conservantes. É preciso que as pessoas alérgicas, principalmente aquelas que já sabem, devem ficar atentas, inclusive, à embalagem, né? Que hoje, inclusive, a legislação mudou um pouco isso, mudou. Né? A legislação está mais exigente e você é obrigado a colocar todos os alimentos e até traços de alimentos. Você da indústria tem que colocar. O consumo excessivo de um alimento pode provocar uma alergia? Pode. Pode porque às vezes a pessoa é alérgica, mas ela entra muito em contato, então o organismo dá uma reação bem maior, uma reação exacerbada. Pode sim. Seria o caso do amendoim, né? Do amendoim, que tem muito, e frutos do mar. A pessoa mas assim, como ela come só de vez em quando, o organismo dá uma reaçãozinha leve. Mas se ela exagera, come muito, e se ela já é predisposta a ter essa alergia, ela vai ser uma alergia... É uma alergia que pode trazer problemas, claro, né? Sejam eles leves ou graves. Leves, né? graves, pode até matar, né? Se dá um choque anafilático. Certo. E quando o alimento, ele é essencial para a saúde, para o organismo daquela pessoa, como por exemplo o leite, o que a pessoa deve fazer? Então, a pessoa deve substituir. Ela substitui o leite por outros alimentos, né? Que é o queijo. Tem pessoas que nem o queijo pode comer. E se necessário, ela vai precisar até suplementar. Uma suplementação com um profissional de saúde. Sempre. Aquele nutriente que está faltando, né? Sempre com orientação médica. Claro. Então. E hoje a alimentação, uma dieta saudável, ela é importante, inclusive para a qualidade de vida, né? A gente costuma ser o que a gente come, né? Claro, é muito importante. É importante o quê? A variedade, a gente sempre variar a alimentação e estar atento às quantidades, né? Precisa comer tudo, um pouquinho de tudo. Certo. Só uma dica para a gente encerrar. Importante também lavar os alimentos bem antes de consumi-los, né? Claro, principalmente os legumes, verduras, frutas, porque eles vão ter defensivos, né? Que se fala defensivos, que são prejudiciais, né? Se a gente ingerir. Ok, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Daqui a pouco, alunos dos cursos de engenharia, do curso de engenharia da Universidade Federal de Uberlândia visitam Araxá para uma disputa com estudantes de todo o estado. É o Engenharia das Mineiro. Eu volto já. Para realizar tarefas como autenticar um documento em cartório ou abrir uma conta no banco, utilizamos o CPF como documento de identificação. O cadastro de pessoas físicas é o registro na Receita Federal Brasileira. Você pode tirar o CPF em qualquer agência do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal ou dos Correios. Em todos eles, é cobrada uma pequena taxa. Pessoas com mais de 18 e menos de 70 anos podem pedir o CPF apresentando um documento de identidade e o título eleitoral. Quem tem mais de 70 anos só precisa apresentar um documento de identidade. Pessoas com deficiência mental, discernimento reduzido ou incapazes também podem solicitar o CPF. Neste caso, um representante legal chamado de tutor ou procurador precisa apresentar seus próprios documentos de identidade.
Adolescentes com mais de 16 anos e menos de 18, apresentando um documento de identidade, podem solicitar o CPF sem a presença dos pais. Brasileiros que saíram do país e estrangeiros com visto permanente ou visto temporário para trabalhar, além dos documentos de identificação, precisam preencher um formulário disponível no site da Receita Federal. O CPF é um documento essencial na partilha de heranças e elaboração de inventários. Por isso, em alguns casos, é necessário solicitá-lo para pessoas já falecidas. Um representante legal pode dar entrada na inscrição do CPF. Além de seus documentos de identificação, o representante deve apresentar o original e uma cópia simples de uma declaração que justifique a inscrição no CPF, a certidão de óbito e um documento de identidade do falecido. Classificada como a profissão do futuro, o bacharel em ciência da computação é um profissional com competência no desenvolvimento de softwares e em diversas áreas da tecnologia da informação, atendendo adequadamente o mercado de trabalho. Atual, dinâmico e competente. Venha você também construir o futuro da computação. Quando eu percebi, ela já estava lá. Meus movimentos ficaram mais lentos, comecei a tremer. Procurei um médico e ele diagnosticou. O Parkinson é uma doença neurológica que afeta os movimentos. Pode causar tremores, lentidão e rigidez. É muito importante receber o diagnóstico precoce. Existe tratamento e você pode continuar a fazer as coisas que mais gosta. Procure um médico. Viva bem com Parkinson. Um estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário apontou que os brasileiros vão trabalhar este ano 150 dias para pagar todos os tributos, ou seja, mais da metade do ano trabalhando só para pagar impostos. Afonso é analista de sistemas e passa a maior parte do tempo em frente ao computador. São 8 horas de serviço por dia, 44 horas por semana. Boa parte do salário que recebe é para pagar impostos. Só para se ter uma ideia, de janeiro a abril, 22,2% do que ele recebeu, cerca de R$12 mil, foram para os tributos. O imposto em si, eu considero ele devido. Não vejo que seja errado cobrar imposto. O que eu vejo é que o uso do imposto é que não é adequado. O custo-benefício para a população ainda está a desejar. Você não consegue enxergar aquele imposto que foi gasto, aonde que ele foi gasto, como que ele foi gasto. Se você pensar no que se paga de imposto e o que você retém de volta, é muito pouco. Para fazer o cálculo, Afonso considerou o imposto de renda pessoa física, contribuições previdenciárias e sindicais, a tributação sobre o consumo de produtos e serviços como PIS, COFINS, ICMS, IPI e ISS. A tributação sobre o patrimônio, IPTU, IPVA, taxas de limpeza pública, coleta de lixo, emissão de documentos e contribuições também foram calculadas pelo analista. O dinheiro gasto, segundo ele, poderia ser aplicado em benefício próprio. Comprar um carro para usar, um carro usado de boa qualidade, ou aplicar isso em educação de um filho. Segundo um estudo do Instituto Nacional de Planejamento Tributário, este ano o brasileiro vai ter que trabalhar mais da metade do ano, ou seja, 5 meses, para pagar todos os impostos em dia. A carga tributária corresponde a 41,82% da renda bruta do trabalhador. Eu acho muito alto a cobrança dos impostos. Se pelo menos fosse bem aplicado, tivesse retorno, seria interessante, mas só vai e não volta. Outro dado de destaque no estudo é o aumento da média do número de dias trabalhados só para pagar impostos. Enquanto na década de 70 o brasileiro trabalhava 76 dias para pagar tributos, nos anos 90 eram 102 dias e no ano de 2000, 4 meses. E atualmente é preciso trabalhar o dobro do que se trabalhava há 30 anos só para pagar impostos. De acordo ainda com especialistas, como a cobrança dos tributos é feita de acordo com uma engenharia própria do governo, paga mais quem tem menor renda. Quando você tem um imposto direto, o que é um imposto direto? Imposto de renda, por exemplo, que ele atua sobre a renda das pessoas, ele é um imposto justo, porque se eu ganho mais, eu pago mais, se eu ganho menos, eu pago menos. Agora, existe uma grande injustiça no imposto indireto, que é aquele que a gente não vê, por exemplo, o ICMS, o IPI sobre os produtos, ou PIS ou COFINS.
Porque se eu compro uma água, essa água custa R$2, se eu ganho R$1 milhão, eu pago a mesma coisa do que se eu ganhasse R$1.000. Então ele é injusto, porque todos pagam o mesmo valor do imposto, mesmo com rendas diferentes. Alunos dos cursos de Engenharia da Universidade Federal de Uberlândia participam neste fim de semana do Engenharia das Mineiro, que acontece em Araxá. O evento reúne estudantes de vários municípios e quem tem mais informações é a repórter Vanessa Pires. Olá, José Dagmar. Os atletas embarcam na manhã desta quinta-feira e quem tem mais informações é o Nélio Nascimento, que é o presidente da Atlética. Em primeiro lugar, explica pra gente o que é a Engenhariadas. A Engenhariadas é um torneio esportivo universitário que reúne diversos estudantes de engenharia, das faculdades de engenharia de diversas partes do estado de Minas Gerais e convidados de outros estados também, do Centro-Oeste e do Sudeste. Aqui de Uberlândia, da Universidade Federal de Uberlândia, são quantos atletas e quais modalidades eles vão disputar? Olha, nós estamos levando uma delegação de algo em torno de 200 atletas, mais a torcida charanga, e pode disputar 21 modalidades, entre elas futsal, futebol de campo, basquete e vôlei. Qual que é o objetivo deste encontro de estudantes de engenharia? Olha, o Engenhariadas, o objetivo maior dele é incentivar a prática esportiva entre os estudantes de engenharia e também instigar um intercâmbio cultural com estudantes de outras partes do estado de Minas Gerais. Agora, como que é feito todo esse preparo? Os meninos vêm treinando com frequência? Isso, nós temos, desde o início do projeto do Engenhariadas, a Atlética da Engenharia, o ano passado, começamos com a montagem das equipes para disputar esse torneio. Então a gente treinava semanalmente, todos os dias, todas as modalidades que a gente pretendia disputar nesse evento. Agora, Nélio, além dessa interação entre os alunos, tem também a premiação para os melhores no torneio. Sim, a premiação das equipes, das melhores equipes, serão por troféus que são entregues pela comissão organizadora do evento e por algumas autoridades da cidade de Araxá. Ok, muito obrigado e boa sorte na competição. E nós voltamos ao estúdio. Obrigado, Vanessa. E com essas informações, o TV Notícias de hoje fica por aqui. Obrigado pela audiência. Fique agora com o Jornal Minas, segunda edição. Uma ótima noite para você e a gente se vê amanhã. Até lá.